É necessário ter um estilo? O que é, de fato, o estilo de um desenho? É possível ser original nos tempos de hoje? Esse vídeo vai responder essas e outras perguntas sobre estilo de desenho. Então bora lá! Bem-vindo a mais um vídeo daqui do canal Criando Personagens. Eu sou o Tom Bernardes e hoje a gente vai falar sobre um tema que muita gente me questiona a respeito. Ter um estilo de desenho é necessário ou devemos ser mais versáteis e capazes de fazer diversos estilos? Bom, direto ao assunto, gente, a resposta para essa pergunta é um pouco mais complexa do que você pensa. Talvez eu possa te desapontar, mas o fato é que depende. Alguns artistas possuem naturalmente um estilo muito forte, o qual eles se sentem à vontade fazendo apenas aquele estilo. Outros artistas podem se cansar de fazer um estilo e preferem transitar entre diferentes abordagens, vamos dizer assim. O fato é que não há nada de errado em ter um estilo marcante ou ser versátil. Ambas as coisas têm seus prós e contras. Vamos dar uma analisada nas diferenças entre um artista que tem um estilo próprio e o artista que sabe fazer dois ou mais estilos, né? Porque ser versátil é isso, é aquele artista que sabe fazer dois ou mais estilos. Não quer dizer que você precisa fazer 100, 200 estilos. Mas vamos lá, aos artistas com um estilo próprio, eles podem chamar a atenção pela originalidade. Esse é um ponto positivo. Se você é um artista que gosta de praticar um estilo só, você vai ter, consequentemente, mais tempo investido nesse estilo. E com isso, seu estilo vai ficar cada vez mais rebuscado. Seu trabalho será facilmente reconhecido pelas pessoas. Alguns poderão olhar apenas por seu trabalho e saber exatamente de quem se trata. Você acaba criando uma assinatura própria. O seu estilo é a assinatura do seu trabalho. E isso a gente vê muito por aí. Alguns artistas brasileiros que eu acho que têm um estilo bem marcante é o Mike Azevedo, por exemplo. Já artistas fora do Brasil, a gente pode falar sobre Carter Goodrich e Nicolas Marley. Esses artistas têm um estilo bem marcante. Basta você olhar um trabalho deles e você já sabe que se trata daquele artista. Os pontos fracos de ter um estilo só é que talvez você possa encontrar um pouco mais de dificuldade ao encontrar um emprego em estúdios que estão buscando por alguém mais generalista no desenho. Isso é comum em estúdios pequenos no Brasil. Por exemplo, vamos supor que um estúdio de publicidade queira contratar um artista. Eles geralmente precisam de alguém que saiba transitar entre alguns estilos. Outro ponto que pode ser negativo é que, dependendo do seu estilo, pode ser que no futuro, caso você decida mudar de área, seu estilo talvez não se encaixe com a área que você quer trabalhar. Por exemplo, vamos supor que você começa trabalhando com quadrinhos. E depois de algum tempo trabalhando com quadrinhos, você acaba decidindo migrar de área, por qualquer razão. Vai ser um pouquinho difícil, um pouquinho mais complicado para você mudar de área. Talvez fazer animação, games, para quem faz quadrinhos, seja uma transição um pouquinho mais demorada, porque você vai precisar aprender uma nova técnica, um novo estilo. Mas não quer dizer que é impossível. Vamos focar agora no artista versátil. O artista versátil ele tem os seguintes benefícios. Ele pode transitar entre projetos com mais facilidade. Uma vez que, por saber mais de um estilo, ele se torna mais adaptável a diferentes estilos. Também é um artista que pode transitar entre diferentes áreas, como game, animação, editorial, publicidade. Claro que vai depender dos estilos que esse artista domina. Mas como eu disse, cada um tem o seu bônus e o seu ônus. Cada artista, o que tem um estilo só e o artista versátil, tem os seus pontos positivos e pontos negativos. O lado que não é tão bom em ser um artista versátil é que talvez você pode acabar sendo um artista que apenas replica outros estilos,
não ter a certa originalidade que a gente estava comentando antes. E assim como o artista com um estilo bem definido pode encontrar dificuldades encontrando vagas em estúdios que estão buscando alguém que possa trabalhar em diferentes projetos, ao mesmo tempo, o artista versátil pode encontrar dificuldade em achar vagas em estúdios maiores, que buscam um artista mais sólido. Se o artista demonstrar que não sabe muito o que quer fazer, um portfólio com uma variedade muito grande de estilos, mangá, ao desenho de série, TV, concepts que levam mais à área de game, o longa-metragem, o artista pode se perder e não focar numa coisa só. E isso fica claro para quem está avaliando o seu portfólio. Então existe essa linha tênue entre ser versátil e acabar fazendo um monte de desenhos que não pertencem a uma certa área, que não tem uma certa conexão entre eles. Um exemplo de um artista muito versátil é o José Manuel Fernandes, um artista que eu admiro pra caramba o trabalho dele. Isso aqui, gente, é uma visão pessoal, uma opinião minha. E eu queria pontuar isso apenas para exemplificar como todas as decisões na nossa carreira têm consequências positivas ou negativas. O que a gente pode concluir com isso? É que você deve ser você mesmo, fazer aquilo que você gosta e tem mais facilidade. O mercado tem espaço para todo mundo. Se você se vê como um artista de um estilo só, não tem problema nenhum em ser assim. Se você é um artista versátil, não tem problema nenhum também. Mas agora vamos falar sobre o que define um estilo. O que é o estilo? Bom, para definir um estilo, eu gosto de falar que tem duas áreas. Uma área macro e uma área micro. A área macro é aquilo que a gente não consegue controlar. Por exemplo, a área de atuação e o gênero do trabalho que a gente está fazendo. Se você estiver trabalhando com quadrinhos, a área de quadrinhos, o estilo de quadrinhos vai acabar sendo intrínseco ao seu trabalho. Não tem como você escapar muito disso. Algumas coisas já são pré-estabelecidas desse estilo, dessa área. Como, por exemplo, o traço nanquim, o tipo de cor que vai ser usado. Você vai precisar entender como deixar um espaço para os balões de diálogo. É claro que existem exceções, existem quadrinhos sem diálogo, etc. Mas estou falando aqui no modo geral. E a mesma coisa com o gênero. Dependendo do gênero que você está fazendo, terror, romance, comédia, o seu estilo precisa mudar um pouco. A gente não pode fazer um personagem muito caricato e engraçado em um projeto de terror, por exemplo. Então esse é um dos pontos macro que a gente não consegue ter muito controle. Dependendo da área de atuação e o gênero que você está trabalhando, você precisa se adaptar um pouco a esse universo. Outro ponto que a gente não consegue muito controlar quando se trata de estilo é o investimento. Quando estamos trabalhando em um projeto com muito investimento, com bastante dinheiro, a gente tem mais tempo para trabalhar nos personagens, mais tempo para trabalhar em modelagem, em cenários e etc. Quando nós temos pouco investimento num projeto, a gente precisa acelerar a máquina. Então, por vezes, a gente vai optar por fazer um estilo mais simples, porque nós, como designers de personagem, precisamos pensar nisso na hora de criar os personagens. Se é um projeto com pouco investimento, o design precisa ser simples para que então o modelador não tenha muita dificuldade em modelar esse personagem, que no futuro o render e a iluminação também não seja muito complexo e por aí vai. Então, dependendo do investimento que há no projeto, o estilo pode variar. Outro ponto macro nessa questão é a cultura e a época. Dependendo de onde você vive e o mercado que você está trabalhando, vai variar muito o estilo, a cultura. A cultura dos Estados Unidos é muito diferente da cultura japonesa, quando se trata de animação, por exemplo. E a época? É claro que a gente vive numa época e existem influências hoje que a gente acaba aplicando no nosso trabalho. Mas às vezes, dependendo do projeto, por exemplo, o game Cuphead. Esse é um game que se apropriou no estilo das animações de 1930. Então, dependendo da época que você escolhe ser influenciado, o seu estilo vai mudar completamente. Então esse é um outro ponto macro
que são os fatores externos a nós que vão influenciar no estilo. Outra questão macro é o público. Se nós estivermos fazendo um trabalho para um projeto infantil, o nosso estilo precisa ser muito mais simplificado, muito mais colorido, ao contrário de um público mais adulto, onde as proporções, por exemplo, de um personagem precisam ser um pouquinho mais humanizadas, mais realistas. É claro, gente, que sempre existem exceções. Estou usando aqui apenas exemplos. O público também vai decidir qual estilo mais ou menos a gente vai seguir. Mas agora, qual é a parte do estilo que a gente pode decidir e a gente pode mudar no nosso trabalho? Aí vem as questões que muitos de vocês já sabem. Por exemplo, o material que você usa. Se você usa um método tradicional, lápis, papel ou caneta nanquim, papel, isso já vai dizer muito sobre o seu estilo. Ou também o brush que você usa no Photoshop. Se o seu trabalho é mais digital, tradicional, ou se a sua pintura é mais saturada ou desaturada. E também o uso das linhas, também é um ponto bem marcante no estilo. Como que você vai usar essas linhas? Eu já falei em um outro vídeo aqui do canal sobre as linhas I, C e S. Dependendo da frequência com que você usa uma dessas linhas, isso vai definir muito o seu estilo. Por exemplo, o estilo das animações Disney dos anos 90, por exemplo. É um estilo que usa muitas curvas em S, um estilo mais rebuscado. Já um estilo como o do Stephen King, que é um desenho mais para TV, ele usa muito mais as linhas retas e as linhas em C. Outro ponto que a gente pode controlar e define muito o nosso estilo é o uso de shapes. Será que você usa shapes mais arredondados, quadrados? Shapes mais exagerados, contidos? Isso vai revelar muito sobre o seu estilo. E isso é apenas uma guia. É claro que existem outros pontos que podem influenciar no nosso estilo. Se eu estiver esquecendo algum, por favor, deixe nos comentários. Agora, tu sabe que existe uma maneira da gente chegar num estilo próprio. Isso a gente faz inconscientemente. Mas aqui eu vou propor um exercício pra gente. Tudo que a gente faz na nossa vida tem influência em alguma coisa. A gente não cria algo do nada. Tudo no mundo foi feito com base em outras coisas que existiam antes disso. E a mesma coisa vale para o estilo. Tudo que a gente acha que está sendo original e criando um estilo, a gente está apenas pegando influências de outros artistas, referências, artistas que a gente gosta e colocando o nosso tempero em cima. O que a gente faz é analisar um trabalho de um artista, a gente gosta das cores, dos ângulos, dos traços, e a gente gosta de vários artistas, e no fim a gente acaba fazendo uma mistura dessas influências que a gente tem. E é isso que a gente vai fazer aqui. Vamos tentar organizar, né? O que a gente pode fazer? Como que a gente pode elaborar um estilo nos inspirando em artistas que a gente gosta? Nesse exercício vamos focar em duas coisas: shapes e linhas, tá certo? Então a gente vai pegar o shape de um artista e a linha de outro, e a gente vai misturar. Eu peguei aqui um artista chamado Jason McLean, é um artista genial, eu gosto muito do trabalho dele, e ele tem um estilo muito interessante, ele usa shapes relativamente simples nos personagens dele. E são shapes bem angulados. Aqui a gente só vai focar em shapes, gente, em mais nada. A gente não está olhando para a linha. É apenas como ele usa, como que ele faz um nariz, como que ele faz os olhos, a posição dos olhos, esse tipo de coisa. Reparem como ele usa muitas linhas retas, né, bem anguladas, e algumas linhas em C. Raramente a gente vai encontrar uma linha em S no trabalho dele. Repare aqui como a gente tem formas bem simples, a gente quase vê um triângulo aqui praticamente. E é isso que a gente vai fazer num rosto que eu vou elaborar aqui. Acho que o legal é a gente começar com um desenho bem solto, né? Não vamos tentar nos prender agora. Vamos fazer um rosto mais ou menos com o estilo do Jason McLean. Depois a gente vai refinar.
Estou fazendo aqui primeiro um esboço bem solto, tá certo? Pra gente só colocar algo no papel e depois a gente trabalhar por cima. Muito bem, a gente tem o nosso esboço aqui, é uma base para a gente começar. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai olhar o trabalho do Jason e tentar encontrar as partes que a gente pode melhorar no nosso desenho para ficar mais semelhante ao trabalho dele. Bom, de cara eu já reparo que os meus olhos eles estão muito pequenos ainda em relação ao trabalho dele. Então vamos aumentar um pouquinho os olhos do nosso personagem. E ele geralmente desenha pouca testa no personagem, então vamos colocar um pouquinho menos de testa. O nariz é mais próximo dos olhos e bem pouco queixo. E claro, o pescoço bem angulado. E a orelha que ele faz, tem um desenho muito interessante na orelha. Isso você pode fazer com cor também. A gente está vendo apenas traços, né? Mas você pode fazer com cores, usando gêneros diferentes, misturando paletas diferentes de artistas distintos. Um detalhe que eu reparei aqui, que a gente só repara quando a gente vai realmente estudar, né? A sobrancelha que ele desenha parece ser bem suave, né? Mas, no entanto, você consegue perceber que existe uma certa quebra aqui, bem sutil. E isso a gente só consegue perceber quando a gente realmente vai estudar um artista. Então a gente vai colocar a mesma coisa na nossa personagem aqui. Bom, eu acho que a gente já tem um esboço bem elaborado aqui. Eu vou agora diminuir a opacidade desse esboço e vou trabalhar nas linhas. E para as linhas a gente vai usar como referência o estilo do artista James Douglas. E aqui, meu povo, a gente vai olhar outra questão, apenas as linhas. Reparem como esse artista ele usa essa técnica de sombra com as linhas dele. Algumas partes do desenho começam a ter essa sobreposição, essa linha mais carregada. E ele tem uma variação muito boa de linha. Linha fina, linha grossa. Também no estilo dele, a gente vê isso aqui acontecendo muito, essas linhas bem marcadas no meio do desenho. Eu também observo que ele faz essas linhas duplas, né? Linhas mais fracas, mas uma paralela à outra. Então é isso que a gente vai tentar replicar aqui no nosso desenho.
Então vamos ver aqui o que vai sair. Eu estou usando aqui um brush bem básico. Eu acho que é isso que ele está usando. Não me parece ser um brush com textura, ou nenhum tipo de alteração no brush. E aqui eu vou manter o design do nariz dela, porque isso é parte do estudo de shapes que a gente fez, mas eu vou tentar entender como que o nosso primeiro artista, o Jason, faria esse nariz com o estilo de traço do James, com a linha do James. Aqui no topo do cabelo dela eu vou tentar fazer o que eu tô observando aqui nessa área do desenho dele, que tem bastante cabelo, bastante pelo aqui rolando. Não sei se é o cabelo do personagem, é uma espécie de pele que ele está usando. Aqui a gente consegue ver essas linhas também, então a gente pode usar isso no cabelo do personagem. E a gente vai chegando ao fim de mais um vídeo aqui do canal Criando Personagens. Eu espero que você tenha gostado. Se você curtiu e acha que foi uma dica interessante, compartilhe com seu amigo, amiga artista que também está em busca de conhecimento. É o que eu sempre digo aqui no canal, conhecimento está aí para ser compartilhado. Um forte abraço e até a próxima!